Oi, Galácticos! Tudo beleza? Bem-vindos a mais um episódio do podcast Poeira das Estrelas. Hoje iremos apresentar o capítulo 8, A Formação da Terra. Este capítulo será apresentado por Maria Eduarda Silva, Diogo e Maria Letícia. Aproveitem a viagem! Já no início do nosso capítulo, nosso querido Marcelo Gleiser já começa nos informando que a infância da Terra não foi nada fácil, pois desde o início era tudo muito conturbado, e o Sol ainda estava se acalmando para entrar na chamada sequência principal, ou seja, quando a fusão de hidrogênio em hélio de uma estrela prossegue relativamente estável. Mas, enquanto isso não acontecia, muitos planetas que não possuíam uma atmosfera e uma camada de ozônio igual à Terra primitiva sofriam com as inúmeras radiações provenientes do Sol, inclusive o raio ultravioleta. Mas, pior que isso, eram as colisões, ocasionadas por vários detritos, que giravam livremente em torno do Sol. Alguns desses detritos eram feitos de água e gases congelados, outros eram feitos de rochas, e eram os chamados asteroides. Os asteroides ficavam na região interna do disco, diferentes das bolas de água e gás, que ficavam na área externa. Marcelo ainda chega a comparar a colisão entre os detritos com uma grande aglomeração de pessoas. Nos primeiros 200 a 400 milhões de anos de vida da Terra, ela sofreu com colisões frequentes, não só de asteroides, mas de cometa também. O calor era tão intenso que as rochas ficavam liquefáticas, em estado de ebulição permanente. Muito louco tudo isso, né? Agora o Diogo irá explicar melhor o nascimento da Lua. É com você, Diogo. A nossa Lua nasceu de uma dessas colisões ditas anteriormente, no qual talvez tenha sido a colisão mais violenta da história da Terra. Estima-se que um planeta do tamanho de Marte chocou enviesado com a Terra bebê, tirando-lhe um enorme pedaço. Os detritos deslocados pela colisão entraram em órbita, fazendo um anel parecido com o de Saturno, e aos poucos as partículas foram se agregando e a massa foi crescendo cada vez mais, até formar um corpo esférico, nossa Lua. A Lua é essencialmente feita por vísceras da Terra. Quando olhamos para ela, estamos vendo um passado do nosso planeta. Após o aparecimento da Lua, os bombardeios da Terra não pararam. O fato da Lua ter pelo menos 30 mil crateras é como um registro de como o nosso sistema solar era. A diferença básica entre Lua e Terra é que a Lua é um corpo frio, não possui calor interno. Desse jeito, sem a existência de abalos sísmicos e uma atmosfera, o que bate na superfície fica cravado para sempre. Os bombardeios frequentes à Lua diminuíram muito nos últimos 500 milhões de anos, e ainda assim são vistos. A Terra também passou por esses bombardeios, porém, olhando aos arredores, não vemos essas crateras. Por quê? Isto ocorre por conta dos fenômenos naturais, como erosão e abalos sísmicos. Tudo isso apagou as crateras da Terra. A superfície da Terra se renova constantemente, porém só é perceptível em longos períodos de tempo. Porém, nem todas desapareceram, já se encontraram 150 delas ao redor do mundo. Uma bem evidente é a cratera Barringer, que se encontra no Arizona. O impacto ocorreu há apenas 50 mil anos. A cratera tem diâmetro aproximado de 2 km e 200 metros de profundidade. Nenhuma forma de vida num raio de 20 km sobreviveu, e esse era um meteoro dos pequenos. Caso você esteja se perguntando se isso pode voltar a acontecer, a resposta infelizmente é sim. Porém, a probabilidade de um meteoro de porte igual cravar a superfície da Terra é bem pequena, particularmente em regiões habitadas. Colisões com potencial de destruição global hoje em dia são muito raras, ocorrendo em média de intervalo entre 10 milhões de anos. Antes de voltarmos à infância terrestre, lembra ao leitor que impactos com bólidos vindos do espaço ocorrem todos os dias. Afinal, quem nunca viu uma estrela cadente? Estas são fragmentos de colisão de cometas e asteroides que, quando se chocam com a atmosfera terrestre a milhares de quilômetros de velocidade, a violência do impacto e a fricção vaporizam eles, causando a luz efêmera que chamamos de estrela cadente. Passado meio bilhão de anos, a frequência dos bombardeiros diminuiu consideravelmente. A superfície da Terra começou a se resfriar e a composição da atmosfera tornou-se mais definida. O interior do planeta, entretanto, permaneceu extremamente quente e ativo. Uma enorme quantidade de água, na maior parte depositada durante colisões com cometas e vaporizada durante os impactos, precipitava-se sobre a Terra em forma de chuva. Aos poucos, oceanos rasos foram cobrindo a maior parte da superfície, misturando-se com a lava e o material expelido pelos vulcões. Como sabemos, materiais mais densos afundam. Isso se deu com a Terra durante sua juventude. O ferro, o níquel e outros materiais e minerais mais pesados afundaram em direção ao centro, enquanto as rochas menos densas compostos
minerais de silício e oxigênio ficaram mais próximos da superfície. Resultado: o centro da Terra é hoje uma gigantesca esfera composta principalmente de ferro e níquel incandescente a temperatura de quase 5.000 graus. O material da região entre a costa e o centro, chamada de manto, é composto principalmente de basalto, silicatos ricos em magnésio e ferro. A crosta, a camada mais fina, é composta de rochas menos densas. Ela também é composta por enormes placas continentais formadas por granito e outros minerais, que viajam lentamente a velocidades de alguns centímetros por ano. Esse processo, chamado de deriva continental, vem ocorrendo há pelo menos 200 milhões de anos. Acredita-se que no passado distante existia apenas um continente gigantesco conhecido como Pangeia. Aos poucos, devido à atividade subterrânea e às erupções vulcânicas, as placas foram se separando, um processo que continua até hoje. Outro efeito do movimento das placas, infelizmente com sérias consequências no presente, são os terremotos. A região de junção entre as placas é instável e a pressão vai crescendo com o tempo, e mais tarde as placas cedem e mudam bruscamente de posição, causando assim os terremotos. Mas que tal refletirmos agora? A origem da vida na Terra é uma das questões científicas mais instigantes ainda em aberto. Será que a vida surgiu mesmo por aqui? Ou será que veio do espaço? E se veio, será que existe vida em outros planetas? Agora, para finalizar esse episódio do podcast, iremos falar de uma informação muito importante e também curiosa. Foi durante essa infância caótica da Terra que algo inesperado aconteceu. Estima-se que quando a Terra tinha entre 800 milhões e 1 bilhão de anos, surgiram as primeiras vidas. Quer saber como tudo isso aconteceu? Fica ligado nos próximos capítulos, que será apresentado pela dupla interestelar Alex e Dulce Maria. O episódio de Poeira nas Estrelas de hoje finaliza por aqui. Até mais, galácticos!